Oi pessoal, tudo bem? O inverno aqui na Itália está chegando e hoje é um dia um pouco frio e monótono e eu pensei que seria interessante fazer um vídeo falando um pouco sobre essa escuridão que pode se tornar vida quando a gente para de enxergar a graça nela. Eu acho que lá para 2019, 2018, eu tive um momento de muita tristeza na minha vida e essa tristeza era sobre a ideia de não ser normal, de olhar e pensar que eu não tinha nada. Então, basicamente, eu não tinha uma razão específica para viver, então eu tinha essa falta de vontade de levantar da cama e eu tentava me interessar pelas coisas, mas tudo parecia muito sem graça. Até que eu entrei em um curso técnico e eu estava muito feliz, né? Porque eu tinha passado em uma prova e isso alimentou o meu desejo de cursar direito. O que mais pra frente eu vi que não era o que eu queria. Mas ali, estudando, eu voltei a me sentir um pouco melhor, mas eu sempre tinha umas recaídas com isso, porque a gente pode dizer que a vida é feita de alegrias e tristezas, mas hoje eu sendo uma pessoa um pouco mais saudável mentalmente, eu posso ver que a maneira como eu me sentia não era normal. E eu nunca fui diagnosticada com depressão, até porque eu nunca pedi ajuda. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a ter pensamentos suicidas, é porque você já chegou no auge da tristeza. Eu acho que eu me traumatizei pela falta de escolha e realidade encontrada aqui no mundo. Porque você só nasce e boa sorte. E nessa jornada você vai conhecendo pessoas, você vai tendo as suas primeiras experiências lidando com todo tipo de gente, e na maioria das vezes são as pessoas próximas da gente que nos fazem mais mal. Inconsciente ou não, a gente vai crescendo, a gente vai criando uma personalidade um pouco mais introvertida. E eu sempre me pergunto se eu já era assim antes ou se eu só vivi em ambientes onde fazer colegas e você se sentir parte de algo era muito mais fácil. Mas é bizarro quanto o trauma é uma experiência perturbadora que pode deixar marcas no corpo da gente. Você vive coisas tão intensas para você, e isso é muito importante de ser dito, porque às vezes o que é muito pra gente é pouco para outras pessoas. Então, essas coisas intensas ultrapassam a nossa capacidade de lidar com a situação naquele momento. Imagine que uma pessoa sofreu, ou você sofreu, um grave acidente de carro. Durante esse acidente, você sentiu medo extremo, acreditando que você poderia morrer. Mesmo depois de se recuperar fisicamente, você pode continuar revivendo esse evento novamente. Para mim, um olhar, um tratamento significa muito, e isso pode afetar a gente para a vida toda. Imagina crescer com diversas inseguranças ao longo da vida, uma criação um pouco confusa, a falta de uma presença familiar forte, e aí quando tinha essa presença, ela podia ser um pouco tóxica. Há coisas que a gente só percebe quando a gente está distante, porque estar perto às vezes nos limita de ver as coisas que mexem com a nossa saúde mental. Certas lágrimas só são entendidas quando são sentidas novamente após muito tempo, pela mesma pessoa que te feriu antes. Faz sentido? Um dos sentimentos que me fizeram melhorar também dessa fase mais depressiva foi mudar de país, porque eu tinha a esperança de que quando eu saísse do Brasil eu me sentiria um pouco melhor. Porque esse era o meu maior sonho. E, pessoal, eu consegui isso. Não direi que eu sou realizada, porque eu ainda tenho que trabalhar muito e estudar para conquistar as minhas coisas. Porém, o fato de eu estar aqui me ajudou muito a entender que quando você tem uma certa qualidade de vida, todo o trabalho que você pode ter fica muito mais leve.
no meu país, eu fazia faculdade e eu já tinha 2 anos de faculdade e eu larguei tudo. Eu não conseguia pensar que eu conseguiria ficar mais 2 anos fazendo faculdade pra, às vezes, nem usar o diploma. Mas enfim, eu já me perguntei o que poderia ter sido se eu tivesse me planejado ou esperado um pouco mais para estar aqui. Porém, para mim, não tem sentido, porque eu acredito que nós estamos onde nós deveríamos estar. Se eu tivesse feito algo diferente, talvez eu não fosse eu. E a Stacy que está aqui agora só pode dizer isso porque ela está aqui agora e não em outro lugar. Às vezes a gente sai de casa em busca de entender o que nos faz feliz e o que nós podemos fazer com a nossa vida quando a gente não se vê no lugar onde nós nascemos, onde nós crescemos. E alguns se arrependem e percebem que sempre estiveram bem ali. No meu caso, eu não me arrependi. Já tive até pesadelo comigo voltando, mas me sentindo horrível tentando voltar de volta pra cá. Porque eu acho que pra mim a minha vida é uma grande busca por paz de espírito. Eu ainda não encontrei exatamente o sentido da minha vida ou para a minha vida. Porém, a vida tem uma certa graça agora. Eu quero acordar, apesar de alguns dias eu ter preguiça. Eu quero fazer os meus exercícios físicos pela manhã, escrever, trabalhar até poder trabalhar com algo que eu gostaria realmente de fazer. E eu aceito certas infelicidades com mais facilidade do que eu aceitava antes. Hoje eu tenho essa sutileza de olhar para tudo dando errado e ver que é porque tem algo muito maior para que eu possa conquistar. Eu só preciso realmente investir nisso. E toda vez que eu me sentir meio para baixo, não perder essa felicidade anterior que deve ser mantida, mesmo quando chegue a tristeza, para que a vida possa continuar. E eu espero que vocês tenham se identificado com alguma coisa e não se sintam sozinhos nessa jornada de viver.